Olá, amigas e amigos, estamos mais uma vez aqui para falarmos um pouquinho sobre economia e neste é economia e política. Mais especificamente sobre a atuação dos últimos governos para o crescimento da economia e para a melhora da vida das pessoas como consequência. Na sua opinião, nos últimos 20 anos, a economia brasileira melhorou ou piorou? Qual a sua opinião sobre a atuação dos governos no que diz respeito à melhora da vida das pessoas, dos brasileiros, e principalmente em relação à dinâmica da economia em comparação com outros países, se ele está na frente ou se está atrás, deixou de crescer ou cresceu bastante? Qual a sua opinião? Lhe convido também para você se inscrever aqui no canal e continuar vendo, assistindo, debatendo sobre esses temas que eu apresento, notadamente sobre economia e mais sobre política. Então, em 2011, a economia brasileira estava atrás apenas dos Estados Unidos, China, Japão, Alemanha e estava, digamos assim, pau a pau já para superar a França. Já basicamente tinha superado a Inglaterra e podendo ser disputando já para ser a quinta economia do Brasil, né? Mas agora em 2021 o Brasil caiu muito. Uma consultoria britânica bastante conhecida, a CEBA, que divulgou um estudo anual sobre as expectativas da economia global para início de 2021. Segundo esse levantamento, o Brasil será ultrapassado pela Austrália e assim deve terminar o ano que vem como a 13ª economia do mundo, a 13ª maior potência econômica. Não é pouca coisa, mas em comparação ao que era na época do Lula, quando ele deixou o governo, é muito deprimente, né? De acordo com o estudo, a expectativa é de que a economia brasileira não se recupere como os outros países, devendo ter um crescimento de 3,3% em 2021. O ritmo é inferior à expectativa para a Austrália, que deve ter expansão de 3,5%, mais ou menos quase equivalente. Por isso, mesmo essa diferença pequena, a Austrália deve ultrapassar o Brasil, né? O problema que vai afetar o mercado de trabalho no Brasil, que emerge do período pós-Covid, né, nos próximos anos, é a fraca produtividade. Esse é um fator primordial para o crescimento de qualquer tipo de economia, crescimento sustentável. E a baixa produtividade do Brasil é o resultado de um ambiente pouco amigável para os negócios e também fruto do sistema tributário brasileiro, né, que é bastante distorcido e muita gente reclama. O período de 2016 e 2015, 2016, com a queda razoável, né, que teve da economia brasileira, ajudou bastante a diminuir a nossa economia, o crescimento da nossa economia e, consequentemente, em termos relativos perante os outros países. Então, o Brasil ficou para trás, deixou de crescer enquanto os outros cresceram e ficamos bastante para trás, né? E agora com a Covid-19, o ano de 2020, ela estava extremamente fraca, né? E sem atuação de governos que levasse a aumentos sistemáticos da nossa economia, o que resultou foi nisso. Os outros foram em diante e o Brasil ficou parado, ficou para trás, né? Quando não deu passos para trás, né? Lembramos que na época do governo do Michel Temer cresceu 1%, e o primeiro ano com a queda de em torno de 4%, né?
Então estamos ainda num déficit muito grande do ponto de vista de crescimento da economia, que nos próximos anos não será suficiente para recuperar o tempo perdido, principalmente em relação ao PIB per capita, né? Que o Brasil deixou de crescer e a população continuou aumentando, em torno de 1,3% ao ano. Então, o Brasil está ficando mais pobre em relação aos outros países, e os brasileiros estão ficando mais pobres ainda em relação aos outros povos, né? As outras populações, as outras nações. Então, deveria-se, evidentemente, ter políticas públicas visando ao crescimento da economia, ao desenvolvimento, ao aumento da produtividade. É o que não se vê nesse governo, né? É o que só vê debates ideológicos, coisas sem fundamentos, coisas sem pé, sem cabeça, sem nada, e para o que é mais importante é deixado de mão. E o que resulta nisso? Ao invés de crescer, o Brasil vai para trás, ele decresce, né? Então é preciso muito cuidado e muita inteligência, consideração com os brasileiros e com a gestão que leve ao desenvolvimento do nosso país. Qual a sua opinião sobre a atuação do governo na economia brasileira nos últimos 2 anos? O que você acha do Brasil, se ele vai voltar nos trilhos como era na época do governo Lula, com um crescimento bastante razoável, com elevação da renda e do patrimônio dos brasileiros? Deixe a sua opinião. Não se esqueça de se inscrever e aguardo o seu comentário para você e eu discutirmos sobre essas questões, notadamente relativo ao crescimento do Brasil e a comparação que podemos fazer na época do governo Lula e o que se tem nos últimos 3, 4 anos de governo. Deixe o seu comentário para a gente discutir. E não se esqueça, mais uma vez, de se inscrever no canal. Um abraço!